Oi, bora falar de metas de leitura? Eu sou a Maísa e resolvi compartilhar com vocês a minha meta de leitura, a minha lista de leitura do mês de abril. Normalmente eu trago as melhores leituras do mês anterior, mas dessa vez eu quis trazer a lista completa, porque evidentemente na lista de melhores leituras eu não falo de todas as leituras que eu fiz no mês. Eu resolvi compartilhar essa lista também porque alguns desses livros eles fazem parte de projetos literários que eu criei para mim esse ano. Um desses projetos é o 12 para 2021. Já consegui ler 4 livros dessa lista. Um deles eu deixei para o mês de abril. Um dos projetos ele tem a ver com quantidade de livros e alguma idade futura da pessoa. Então vi muitas listas de 20 até os 20, 30 até os 30. E eu resolvi fazer 50 até os 50. Tem um tempo para cumprir essa lista, então daqui a 2 anos e meio eu completo 50 anos. E aí essa lista, então, ela tem alguns livros que eu queria ler há algum tempo, mas a gente acaba protelando. Acho que a vantagem desses projetos é isso, né? São aqueles livros que a gente um dia quer ler, esse dia nunca chega, e aí quando a gente tem uma meta, fica mais fácil de cumprir e de conhecer algumas histórias que estão, às vezes, longe da zona de conforto da gente. Ou a gente fica tão preocupado com os lançamentos que acaba esquecendo aquelas histórias mais antigas para trás. Então eu acabei de montar essa lista dos 50 até os 50, eu coloquei 25 livros que eu já tenho na minha estante, 25 livros que eu pretendo adquirir ao longo desse tempo. Pode ser que em algum vídeo futuro eu fale desses 50 livros que eu escolhi, mas algumas das leituras do mês que vem, elas já têm a ver também com esse projeto. Coloquei algumas leituras para o ano de 2021, algumas delas inclusive vão bater com 12 para 2021. Bom, bora falar dos livros que eu escolhi para o mês de abril. Uma continuação que eu comecei agora no mês de março é A Musa dos Pesadelos, da Laini Taylor, publicado pelo Universo dos Livros. É o segundo livro da duologia Um Estranho Sonhador, que eu já fiz a leitura em fevereiro, março. Eu gosto muito da escrita da Laini Taylor, mas eu acho que, pelo menos até onde eu já li 60% do livro, em alguns momentos ela, a meu ver, exagerou demais na descrição das cenas do casal de protagonistas. Ela tem uma forma de escrever muito lírica, muito poética, então é muito gostoso de ler, mas eu fiquei com vontade de avançar na história, né? Mas enfim, são algumas impressões, depois eu trago uma avaliação melhor da história. Outra leitura em andamento, mais uma finalização de trilogia, né? Então, Dark Dawn, terceiro livro de As Crônicas de Quase Noite, do Jay Kristoff, publicado pela plataforma 21. É interessante a introdução desse narrador que faz parte da história, mas eu ainda não sei quem é, de como que ele descreve esses 3 livros, né? Então, como ele fala do primeiro, como ele fala do segundo, e a forma como ele introduz esse terceiro dá até um pouquinho de medo, mas a Mia Corveri é uma personagem fantástica, eu tenho certeza que ela vai descobrir segredos aqui bem interessantes. Já começa a formular algumas teorias, mas acabei de começar a leitura desse livro. Uma leitura que eu começo agora no mês de abril é Labirinto. Essa é uma edição da Dark Side e ela é baseada no filme Labirinto, a Magia do Tempo. Confesso que eu assisti o filme, foi quando eu me encantei pelo David Bowie. Ele faz um personagem principal nessa história, e depois o livro ele foi escrito depois do filme, e eu conheci isso há pouco tempo. Eu até já mostrei esse livro, eu troquei ele no Scooby, ele veio no plástico ainda, e é uma leitura bem rápida de fazer, são quase nem 200 páginas direito, e ele ainda veio com um marcador que é justamente com o David Bowie do filme, né? Então estou bastante empolgada, porque é uma história muito bonita. Dentro do projeto Porque Leio Agatha Christie, esse é o segundo livro. Eu estou fazendo a leitura em ordem cronológica das histórias da Agatha Christie, daqueles livros que eu tenho, né? Então esse livro já foi publicado como Inimigo Secreto, agora O Adversário Secreto, publicado pela Globo Livros. Ele é o primeiro caso de um casal de detetives, então eu acho que esse eu ainda não havia lido até então. Então, segunda leitura do mês de abril.
Outra leitura do mês de abril é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, publicado nessa edição da Martin Claret. Esse aqui é um livro que faz parte do Projeto 12 para 2021 e do Projeto 50 antes dos 50 também. E ele também é do projeto Deu a Louca nos Encalhados 2. Se você tiver curiosidade, procure essa hashtag pelo Instagram. A gente está fazendo uma busca daqueles livros que foram comprados há muito tempo e que a gente acaba esquecendo em função dos livros novos que vão chegando. Esse é uma leitura que a gente vai fazer então de forma coletiva dentro do grupo. Se você tiver interesse, procure lá no Instagram, hashtag Deu a Louca nos Encalhados 2. Agora, muitas leituras do grupo Loucos por Leituras Conjuntas, também lá no Instagram, se você tiver vontade, se você quiser conhecer ou se você gosta de leituras conjuntas, pode procurar por nós lá no Instagram, Loucos por Leituras Conjuntas, e a gente vai ler então em abril A Fúria Aurora, da René Dier, aqui também uma publicação da Globo Alt, e ele é um reconto das Mil e Uma Noites, é o primeiro livro de uma duologia, provavelmente a gente vai ler o segundo livro em maio, e estou bastante curiosa, eu li As Mil e Uma Noites há muitos anos atrás, e então quero revisitar essa história da Sherazade. Outra leitura conjunta do grupo Loucos por Leituras Conjuntas, O Timbre, é o terceiro livro, a finalização da trilogia Sight, do Neil Shusterman, publicado pela editora seguinte. Acabei de ler A Nuvem e, de fato, assim, eu preciso de respostas. Felizmente, eu fiz a leitura quando já tinha O Timbre em mãos. Essa história é uma distopia, a possibilidade de reviravoltas, ela abriu bastante após a finalização de A Nuvem. Acredito que esse vai ser um dos livros que vai voltar quando eu fizer a avaliação das melhores leituras do mês de abril. Uma outra leitura conjunta, junto com o pessoal do Peculiares Livros, a LC do Peculiares Livros, é Um Sedutor Sem Coração, da Lisa Kleypas, da editora Arqueiro. A gente tem feito a leitura das histórias da Lisa Kleypas em ordem cronológica, então agora a gente já chega nessa nova série, um romance de época também na lista de leituras. Mais um romance de época, Poderoso Destino, da J. Marquesi, publicada pela Astral Cultural. Essa é uma leitura para o blog Coisas de Mineira e é um romance de época ambientado no Brasil. Gosto muito, mas vai ser a primeira vez que eu vou ler uma história de época que se passa no nosso país, né? Então estou bastante empolgada. Em breve tem resenha dele no blog Coisas de Mineira. Também uma leitura para o blog Os Segredos que Nos Cercam, também da Astral Cultural, da Catherine Hughes. Aqui parece que é uma história diferente, né? Uma história contemporânea. Parece que a história gira em torno de um casal que tem um filho, esse filho precisa de um transplante, os pais são incompatíveis. E a mãe, então, vai buscar nos segredos aí descobrir quem que é o pai dela. Se não me engano, ela não sabe quem é o pai ou não conhece a família, enfim. Ela vai atrás desses segredos. Estou bastante empolgada para fazer essa leitura. Também uma resenha em breve no blog Coisas de Mineira. Leitura coletiva com o pessoal do Loucos por Leituras Conjuntas, As Outras Pessoas, da C.J. Tudor, publicado pela Intrínseca. Essa daqui é a edição que veio na caixa dos Intrínsecos. Li O Homem de Giz, gostei, achei um livro bom. Depois eu li O Que Aconteceu com N, achei que ele foi bem melhor. E por conta disso estou com boas expectativas em As Outras Pessoas. Sei que muita gente diz que a autora ela segue muito uma fórmula baseada nas histórias do King, mas eu gostei. Não sou especialista em Stephen King, li só um livro até hoje, amei, virei fã, coloquei muitos livros em listas futuras, inclusive no 12 para 2021, então não sou especialista para dizer se essas histórias são muito sobrepostas. Mas eu gosto da escrita dela e estou bastante empolgada para ler As Outras Pessoas. Eu mostrei Fora de Ordem, então também uma leitura com o perfil Peculiares Livros. A gente vai finalizar Paixão Entardecer, que é o último livro dos Hathaways, publicado pela Arqueiro, da Lisa Kleypas. Então primeiro eu vou finalizar Paixão Entardecer, depois eu vou partir para Um Sedutor Sem Coração. E por último, A Escada Furtiva, da Maureen Johnson, da HarperCollins. Essa também é uma leitura para o blog Coisas de Mineira. Acabei de ler Cordialmente Cruel. É uma história de mistério jovem, né? Um pouco de Dark Academy, porque a gente tem uma escola que ela foi construída para buscar aqueles melhores alunos. Melhor aluno não necessariamente em nota, mas que tivessem uma vocação diferenciada que uma escola de ensino tradicional não conseguiria ofertar
possibilitar para ele o melhor rendimento. Esse magnata, ele constrói uma escola nas montanhas, num lugar bem afastado, inclusive ele mora lá também. Logo que a escola é inaugurada, a filha e a esposa dele são sequestradas, ele recebe um bilhete assinado por Cordialmente Cruel. Enfim, esse crime não é solucionado, passam-se 80 anos e uma nova turma chega à escola. Uma dessas alunas é a Steve e ela é aficionada pelas histórias da Agatha Christie e do Sherlock Holmes, entre outros. Ela gosta muito de histórias de crime e ela se interessa então por esse crime de 80 anos atrás, acaba que um novo crime acontece, enfim. Eu gostei muito de Cordialmente Cruel, em breve vai ter resenha no blog. E o segundo livro é A Escada Furtiva, é uma trilogia, o terceiro livro ainda não saiu. Esse livro acabou de sair no Brasil, agora em 2021, então espero que o terceiro livro não demore muito também. Mais um acréscimo de última hora para minha lista de leitura, chegou depois que eu tinha gravado o vídeo, mas é O Corvo Negro, do Lucas de Luca. Esse é o primeiro livro da trilogia das Plumas e eu vou ler por conta de uma parceria com a editora Flávia, então espero trazer uma resenha dele também em breve. Se você é novo por aqui e gosta de cachorros, esse é o canal certo, sempre vai ter um latido no fundo aí, pode esperar que alguém vai latir. Então é isso, espero que você tenha gostado da minha lista de leitura, peço para você curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação, toda vez que tiver vídeo novo, geralmente uma vez por semana, você vai ser informado. É importante também ativar o sininho também no celular, não só na página do Google se você estiver usando o notebook. Vou deixar a lista desses livros aqui na caixa de descrição com o link da Amazon, se você tiver interesse em comprar e se puder utilizar o meu link, agradeço bastante. Se você tiver interesse, tiver curiosidade, eu posso trazer um vídeo mostrando os livros que eu pretendo ler no Projeto 50 antes dos 50. Pelo menos os 25, metade dessa lista eu tenho aqui, então fica fácil de mostrar. E claro, se você tiver sugestões para essa minha lista, mesmo que você ainda não conheça, me fala aí. Como eu disse, é uma lista que está sujeita a mudança. Tem uma quantidade enorme de livros, a gente tem mais livros para ler do que tempo. Então é sempre possível trocar alguns desses livros se as histórias forem mais interessantes, não vejo problema algum. Agradeço que tenha ficado até aqui, obrigada, até o próximo vídeo.